vai até minguar aquilo que nós já temos. Elias teve que comer pão só cedo e à tarde. E quem trazia era o corvo, que era um pássaro imundo. Mas Elias não reclamou em nenhum momento. Elias seguiu o caminho que Deus tinha determinado para ele. Meu Deus, é maravilhoso, Senhor. A palavra de hoje é mais para os profetas. Aleluia. Você que se sente chamado por Deus para uma obra, não tenha medo, aleluia, porque Deus cuida, Deus sustenta e Deus fortalece, aleluia. E deixa eu dizer uma coisa para os profetas aqui nessa noite. Antes de Deus nos chamar, aleluia, Ele já viu o fim da nossa jornada. Antes do começo, aleluia. Cada um de nós que está aqui, Deus já viu o fim do nosso ministério antes dele começar. E se Deus já viu o fim antes do começo, Ele já previu que nós seríamos vitoriosos. Ele já previu que nós daríamos conta. Ele já previu que nós não iríamos recuar, mesmo quando as situações parecem Elias desceu a Querite. E quando eu descobri o significado do texto, eu fiquei impressionado. Cortado sob medida. Elias foi um dos profetas mais extraordinários do Antigo Testamento, foi trasladado, fez milagres incríveis. Quando Jesus esteve na terra, ele apareceu para uma conversa, aleluia, e se tornou símbolo de que profetas poderosos viriam na virtude de Elias. Aleluia. Mas Elias, ele teve que se submeter a alguns padrões também. Ele aceitou o que Deus tinha para ele naquele dia. Aleluia. O profeta tem que entender isso, aleluia. Não é do jeito que a gente quer, da hora que a gente quer, do jeito que Deus quer, é do jeito dele. Beber água de um ribeiro. Mas o Jordão estava na frente, por que não ir para o Jordão então? Mas Jordão significa o que desce. Você precisa entender que para um profeta ser bem sucedido, ele tem que seguir o caminho que Deus determinou para ele. E muitas vezes o caminho que Deus determina para nós não é o que imaginamos, não é o que queremos. A gente às vezes nem sonha, ele talvez nunca imaginou que poderia ser alimentado por corvo e que teria que comer o resto da vasilha de uma viúva numa cidade idólatra, a qual a referência lá era aquela que o perseguia. Sarepta era a cidade da rainha Jezabel. Mas o profeta seguiu o que Deus estava determinando. Mas quando o profeta tem coragem de seguir o que Deus determinou, aleluia, ele será bem sucedido, aleluia. Porque Deus cuida, a água não faltou, o pão não faltou. Porque quando Deus chama, Ele cuida, Ele se responsabiliza. Mas o profeta, para ser bem sucedido, ele tem que permanecer no caminho que Deus determinou para ele. Aleluia. Ele tem que se deixar ser cortado, tem que se deixar ser fundido, aleluia, para que ele possa realizar os milagres que Deus tem preparado para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Só pode ensinar os outros a reparar o altar aqueles que têm o seu altar reparado. O profeta Elias vai chamar o povo e dizer: vem cá, povo, vamos ver como é que eu vou fazer. Eu vou ensinar vocês como construir um altar.